Fala galera, hoje eu queria agradecer as 12.000 curtidas na página do ateliê e de forma como agradecimento, como presente, eu vou ensinar para vocês uma receita de macarrons. Quem já veio aqui no meu ateliê sabe que a oficina mais famosa que nós temos aqui é a oficina de macarrons e hoje eu vou ensinar para vocês um macarrão delicioso à base de merengue francês com um ingrediente que é muito bom e é muito conhecido pelos brasileiros, que é o amendoim. Isso mesmo que você está ouvindo, nós vamos fazer um macarrão de amendoim. Vou dar dicas e passo a passo para você executar essa receita e tenho certeza que vai ser um sucesso total. Nos acompanhe, fica com Deus. Bom, como eu falei para vocês, aqui estão os ingredientes que nós vamos precisar para essa receita. Nós vamos precisar de açúcar refinado, açúcar de confeiteiro, o amendoim, tá vendo aqui o amendoim torrado, sem sal, claras em temperatura ambiente, uma placa forrada com silpá, né, que é aquele tapete de silicone, um saco de confeitar descartável e um bico perlé, tá? A nossa batedeira planetária, que vai nos ajudar a montar as claras. Como eu falei para vocês, esse macarrão ele é a base de merengue francês. Quem quiser saber mais sobre os tipos de merengue, sobre os melhores recheios dos macarrons, eu aconselho vir até aqui ao ateliê e conhecer a nossa aula, a nossa oficina de macarrons, que é uma oficina bem bacana. Então, falei para vocês que eu ia dar todo o pulo do gato, né? Aqui eu tenho o amendoim e aqui eu tenho o açúcar de confeiteiro da receita. Eu vou adicionar os dois ingredientes no liquidificador e vou processar, vou dar aquela sacudida até que vire, até que eu faça a farinha, né? A farofa que vai no macarrão. Aqui eu estou adicionando o amendoim, mais o açúcar de confeiteiro da receita. E nós vamos fazer aquela farofa para ficar bem refinado, para ficar bem fino e meu macarrão possa sair lisinho, possa sair perfeito em cima. O segredo é esse. Compra o amendoim torrado, sem sal, mistura com açúcar de confeiteiro da receita, leva ao liquidificador, bate, dá aquela sacudida, não processa muito para que o amendoim não libere óleo. Não superaqueça ele e acabe virando uma pasta de amendoim, não é isso que a gente quer. Então eu aconselho você a bater bem, processar bem, mexe, processa, mexe, processa. Eu já processei o meu açúcar de confeiteiro com amendoim, agora nós vamos peneirar, né? Vamos refinar ainda mais essa mistura. Repare como ela ficou bem fina. Não deixei processar demais para que não vire uma pasta. Tome muito cuidado com isso. Se você comprou o amendoim cru, tirou a pele e torrou em casa, eu aconselho não utilizar o amendoim quente, obviamente, para que ele não libere mais gordura e acabe deixando o seu preparo pastoso. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente precisa. O restante que ficou nós vamos processar de novo, vamos colocar aqui de novo, verter de novo sobre a receita, daí então tá pronto, nós vamos passar para o merengue. Não tem nada, ó. Você pode estar utilizando um processador também. Eu aconselho o liquidificador, porque ele refina muito mais que o processador, por incrível que pareça. Então aconselho, todo mundo tem liquidificador em casa, aconselho a fazer no liquidificador mesmo, que vai ficar muito bom. Sempre ficam os grãos maiores, nos resíduos um pouco os grãos maiores, então tira ele da receita, ele não vai fazer tanta diferença, né? Para uma próxima receita você acaba misturando ele para uma próxima receita, mas para não estragar, não ficar grãos maiores ou ele impedir que a massa passe no bico, eu aconselho você a não colocar ele na massa de volta. Então, galera, como eu falei para vocês, nós já separamos todos os nossos ingredientes e agora vamos para o passo a passo, sem mistério, sem complicação,
Tá, nós já temos aqui a nossa batedeira, que já está no ponto para a gente utilizar. Nós já pesamos os nossos ingredientes, que estão todos aqui do lado. Agora vamos para mão na massa. Aqui eu tenho as claras, eu vou adicionar as claras em temperatura ambiente e vou colocar ela para bater aos poucos, tá? Ela vai começar a bater aos poucos, vai montar e eu aos poucos vou adicionando o meu açúcar, vagarosamente. Se você tiver uma colher em casa, melhor, vá colocando de colher em colher até ela dobrar de volume e formar um merengue por completo. Você vai deixar ela batendo bastante tempo aqui na batedeira até virar aquele merengue bem firme mesmo. Isso vai aí de 10 a 15 minutos ela batendo direto. E aí sim, depois você vai misturar a farinha de amendoim com o açúcar da receita, com o açúcar de confeiteiro da receita. A minha farinha de amendoim com açúcar de confeiteiro já está pronta. Já tenho aqui as claras na batedeira. Agora nós vamos fazer o merengue. Aqui dentro eu já adicionei as claras. Eu vou adicionando aos poucos o açúcar refinado. Coloco as claras para bater, começo em velocidade baixa, depois vou aumentando gradativamente. Aumentar um pouco, dobrar um pouco de volume e vou adicionando aos poucos o açúcar refinado da receita. Tá aqui o nosso merengue. Estamos esperando ele ficar no ponto, tá vendo? Logo ele vai montando e vai ficando realmente no aspecto do merengue, bem firme. Deixa ele bater por mais ou menos 10 a 15 minutos. Aqui eu tenho já o nosso merengue, tá aqui nossa farinha de amêndoa. Eu vou misturar esses dois preparos. Vagarosamente, fazendo movimentos circulares, para que a minha massa continue firme e não molhe. Esse processo é super importante. Pronto, aqui eu já tenho uma massa no ponto que eu preciso. Olha, ela está escorrendo da colher, mas não está mole. Agora nós vamos colocar no saco de confeitar, descartável. Toda essa mistura. Os franceses chamam essa mistura de macarronage, que é a mistura do merengue com, no caso, a farinha de amêndoa, se fosse com amêndoa. Aqui eu tenho meu silpá. Retiro todo o ar do saco de confeitar. Vou distribuindo na placa com o meu saco de confeitar a 90 graus. Eu vou distribuindo. Tá aqui. Damos uma leve batida para que saia todo o ar. Agora vamos deixar ele secando. É importante esse processo para que ele perca toda a umidade e ele fique seco. Você vai perceber que ele já está no ponto de levar para o forno quando você colocar o seu dedo sobre o macarrão e ele não suje, e ele não... Então, já se passaram mais ou menos meia hora. Aqui está o nosso macarrão. Lembra que eu falei daquele teste que a gente precisa fazer? Você vai encostar o seu dedo no macarrão e ele não tem que sujar o seu dedo, tá vendo? Ó, ele está bem sequinho.
Ele já está mais ou menos no ponto para ir para o forno. Eu percebo que ele ainda está um pouco úmido, mas ele já criou aquela casquinha em cima, né, que a gente precisa. Né? Eu vou já colocar o meu forno para pré-aquecer a 150 graus e aí vamos levar para assar por mais ou menos 15 minutos, 150 graus. Galera, já acabei de colocar os macarrons no forno, né? 15 minutos, 135 graus. Lembrando que esse forno é um forno a ventoinha e por ele ser um forno mais compacto, menor, ele superaquece muito rápido. Então eu diminuí em 15 graus a temperatura. Na receita original está pedindo 150, eu coloquei a 135, 15 minutos. Vamos esperar, aguardar até ele fazer o pezinho, né? O famoso pezinho. Olha, faltando exatamente 7 minutos os nossos macarrons. Olha como eles estão lindos, tá vendo? Ele vai baixar, ele vai ficar com aquela saia bem feita. Estão lindos, né? Agora nós estamos esperando o macarrão esfriar para poder fazer o casamento. Reparem como ele ficou bonito. Uma receita simples, fácil de fazer. Já fiz o nosso recheio à base de brigadeiro branco e amendoim. Vamos esperar esfriar e fazer os casamentos. Então, já estou aqui com todos os macarrons, já formei os pares de todos eles. Agora eu vou acrescentar o recheio. Para formar os pares, você escolhe todos eles no mesmo tamanho e depois vai colocando os recheios. Os macarrões se casam. Até os macarrões se casam, tá, gente? Brincadeiras à parte. Vamos rechear e vocês vão ver que ele vai ficar perfeito. Aqui eu já tenho todos os macarrons formado pares, todos eles casados, como nós brincamos. Agora eu vou rechear ele com o recheio de amendoim que eu fiz. Eu utilizei o restante do amendoim que sobrou da receita. Eu reaproveitei e acrescentei no recheio para dar mais crocância. O recheio eu fiz um brigadeiro simples, um brigadeiro branco simples e adicionei um pouco de amendoim. Vamos rechear agora. Olha que bonito ficou os nossos macarrons. Macarrons com bastante recheio. Reparem como ele ficou bonito, bem recheado. O recheio de brigadeiro, ele é um recheio firme. Que recheia super bem os macarrons. Tá aí então uma super opção, uma super dica para você fazer macarrons de uma forma com um custo menos elevado. O amendoim ele atende muito bem, toda criançada adora, toda criançada ama amendoim, tenho certeza que vão adorar, que você vai arrasar com essa receita. Fico por aqui, muito obrigado e esperem a próxima receita.